Vamos introduzir hoje as listas, uma estrutura importante, porque outras estruturas abstratas são criadas a partir dos conceitos que nós vamos ver agora. Leiam, como sempre, as referências indicadas, o livro de C, o livro de estruturas, para compreender melhor o código, os comandos, os algoritmos utilizados. Começando com o conceito de fila. Fila é um conjunto ordenado de itens. Não é? Então, imagine uma fila de clientes que você vai atendendo, vão chegando os clientes, eles vão entrando sempre ao final da fila, e à medida em que você vai atendendo, você vai retirando o primeiro da fila e vai atendendo os seguintes, até chegar no final da fila. Se fosse uma pilha, a pilha é parecido, só que na pilha você vai empilhando os itens e sempre você vai pegando do topo até chegar no final. E uma lista? A lista ela tem uma seguinte característica. Um elemento da lista é capaz de saber qual é o próximo elemento da lista, qual é o elemento seguinte, até que chega um elemento que é o último. Não é? Então, o Tenenbaum nos fornece lá para essa lista ligada a linear uma figura que representa isso. A figura é essa, em que nós temos um ponteiro chamado lista, que aponta para um primeiro elemento. E esse primeiro elemento conhece o segundo, que conhece o terceiro, que conhece o quarto, e o último elemento, naquela posição próximo, next ali, o que ele tem é um nulo. Então, ele não conhece mais ninguém, a lista acabou. Então, nesse caso, cada item desta lista é chamado de nó e contém dois campos, um campo de informação e um campo do endereço seguinte. O campo de informação é o que efetivamente te interessa. Embora aqui vá aparecer somente como um campo, a gente vai trabalhar como um campo só, pode ser uma estrutura, pode ser um conjunto de dados que te interessa, e o próximo ali é o endereço do próximo elemento da lista. Né? Então, o campo endereço contém o endereço do próximo nó da lista, que é um endereço do tipo ponteiro. Então, nós já trabalhamos aqui com ponteiros, já sabemos que ponteiros apontam para posições de memória e eles podem, então, trabalhar com posições de memória. Então, na lista, o ponteiro vai ser acessado por meio, primeiro, de um ponteiro externo, chamado lista. Externo aqui quer dizer que ele não faz parte da lista em si, ele aponta para a lista. Né? A lista é aquele conjunto de nós. E esse ponteiro, que é a ponta da lista, ele, quando aponta para o primeiro nó, o nó primeiro conhece o nó segundo conhece o nó terceiro, e o nó terceiro conhece o nó quarto, nesta figura ali de cima, em que o próximo endereço que está cadastrado nesse quarto nó é um nulo, portanto ele não aponta para local nenhum, ele termina a lista. A lista sem nós é chamada de lista vazia ou lista nula. Então, quando eu começo a criar uma lista na memória, né, eu crio lá um ponteiro lista, ele não está apontando ainda para local nenhum, então é uma lista vazia. Né? Sempre que eu atribuir um nulo para um ponteiro, significa que eu estou apontando para lugar nenhum, então aquele ponteiro aponta para um vazio. Vamos ver como fica em C. Primeiro, a estrutura do nó. Então, notem que nessa estrutura foi utilizado o comando que a gente já praticou também, o struct nó. O que tem dentro do struct nó? Tem um info, que é um vetorzinho de 21 caracteres, e um ponteiro chamado próximo, que é capaz de apontar para uma estrutura do tipo nó, ou seja, recursivo, ele aponta para ele mesmo. Né? Por que ele tem que ser desse tipo, apontar para ele mesmo? Porque nós temos que lembrar que os ponteiros eles têm que ser declarados com o mesmo tipo de dados para os quais eles apontam. Essa estrutura vai ter, então, um info e um próximo, que vão trabalhar sempre em conjunto na memória. Na memória, eles nunca se separam. Eu posso acessar separadamente, mas eu sempre vou ter o conjuntinho, sempre os dois. Qual é o tamanho que essa estrutura vai ter? Eu posso usar essa função sizeOf e pedir o tamanho da estrutura nó.
Isso faz com que eu não precise ficar calculando. Se eu fizer alterações no código, ele se acerta automaticamente. No caso do meu processamento, essa estrutura ficou com 28 bytes. Depende do sistema operacional, do compilador que está sendo usado, 32 bits, 64, assim por diante. Bom, declarando os ponteiros para uso agora dessa estrutura. Eu vou ter uma estrutura que está sendo apontada por um ponteiro lista, uma estrutura que está sendo apontada por um ponteiro fim e uma estrutura que está sendo apontada por um ponteiro chamado atual. Esses três ponteiros vão servir para a gente trabalhar com a nossa lista. A estrutura nó, então, é o tipo de dados para o qual eles são capazes de apontar. Pode ser exatamente o mesmo endereço ou endereços diferentes, desde que sejam sempre do tipo struct nó, ou seja, aquele conjuntinho de info e next, e próximo no nosso caso. Vamos dar uma olhadinha na posição e no conteúdo dos ponteiros, né? Então, depois que eu declarar esses ponteiros, eu vou ter o quê? Os ponteiros lá ocupando uma posição qualquer de memória, que eu estou mostrando de duas formas diferentes, né? Eu estou mostrando as posições com a variável %u, que mostra em decimal, e o %x, que mostra em hexadecimal. O que ele mostra? Ele mostra o e-lista, ou seja, o que é o e comercial? É uma posição de memória. Então, o e-lista, o e-fim e o e-atual, eu vou estar verificando nessas posições a posição de memória em que foi alocado essa variável, esses ponteiros dentro da memória no processamento. E na linha seguinte, né, para onde eles estão apontando, é o conteúdo deles, né, mostrado também em forma decimal e hexadecimal. Então, isso vai mostrar o seguinte: as posições da lista do fim e do nó atual que foram atribuídas dentro da memória, em decimal e hexadecimal, entre parênteses, e os apontadores, ou seja, para onde eles estão apontando. A lista está apontando para 420 e 2987, por exemplo. O fim aponta para um outro local de memória e o nó atual para outro local. Vejam que são valores completamente aleatórios, porque eu não inicializei os ponteiros, eu só declarei. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que declarar essas listas vazias agora, né? Inicializar essas variáveis, apontando todas elas para um nulo, para não ter problemas com o trabalho na memória. Depois disso, eu posso passar um código novamente para verificar as posições dos apontadores, e eu vou ter que as posições não mudaram, não é? Porque essas posições foram atribuídas no momento do processamento, porém agora todos os meus apontadores apontam para zero, apontam para nulo, apontam para lugar nenhum. Então está tudo inicializado, prontinho para começar o meu programa. Obviamente, se eu olhar entre o antes e o depois, houve então essa atribuição de nulos para os apontadores, mas as posições de memória não mudaram, não é? A posição de memória é atribuída em tempo de execução. Vamos então criar um nó. Como é que eu faço para criar um nó? Eu vou usar um dos meus ponteiros, nesse caso eu vou usar o ponteiro atual, e vou dizer que eu quero fazer um malloc, ou seja, um memory allocation, uma alocação de memória de um determinado tamanho. E esse tamanho vai ser passado pela função sizeOf. Depois eu vou cadastrar os itens dentro dele. Vamos ver com calma. O atual, então, que é um ponteiro para uma struct nó, ele vai receber o memory allocation, o malloc, de um certo tamanho. Então, como eu tenho uma estrutura de nós, né, da lista, declarado como char_info e struct nó próximo, eu vou ter sempre aquele info e o próximo em conjunto, e eu sei que o tamanho da minha estrutura é de 28 bytes. Então, todas essas informações em conjunto estão sendo passadas para dentro dessa linha de código. Eu estou dizendo, lendo de trás para frente, que eu estou alocando um sizeOf de 28 bytes
e passando o local de memória onde isso for alocado, onde isso cair, para dentro do ponteiro chamado de atual. Ou seja, eu vou reservar uma memória capaz de ser dividida em duas posições, na qual, na primeira posição, eu tenho um info e na segunda posição eu tenho um ponteiro para um próximo nó do mesmo tipo. Uma vez que isso seja executado, o atual, que é um ponteiro para uma estrutura desse tipo, vai receber o início da posição da memória alocada. Então veja que ele não vai receber a posição inteira, ele não recebe 28 bytes. Ele recebe o endereço de início desse char.info 21. E a partir dali ele sabe que são 28 bytes. Então a gente pode visualizar, né, o que está acontecendo no nosso código. No caso da execução do programa na minha máquina, o atual ficou na posição 2297872. O info foi cadastrado dentro dele o item 1 e o próximo foi cadastrado um nulo, então ele está como 0. Bom, o conteúdo do nó, né, o membro info do nó, então foi preenchido com o valor. Como é que foi preenchido? Foi dado um sprintf, o atual, e aí aparece ali uma setinha, né? Então, o atual setinha info recebe a impressão de uma sequência de caracteres, e essa sequência de caracteres vai ser item 1. E o atual setinha próximo vai receber um ponteiro nulo para uma estrutura do tipo nó. Essa declaração que vem entre parênteses antes aí, que é um typecast, né? Eu estou explicando para o compilador que tipo de conteúdo eu estou trabalhando, ela em alguns compiladores não é obrigatória. Mas é sempre bom a gente trabalhar com isso, porque nós estamos trabalhando com ponteiro, é sempre bom trabalhar com ponteiros do tipo correto. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá o meu item 1, que foi escrito ali no char.info, e um null, que foi escrito no próximo. Como é que eu mostro esse conteúdo? Eu faço um printf, peço para ver a posição de memória e o conteúdo que tem lá dentro. Então, agora foi alocada essa memória, né, a mesma tela que foi feita anteriormente, agora explicando o código. Então, o que aconteceu naquela nossa alocação de memória? Foi feita uma reserva de memória e essa reserva de memória foi iniciada na posição 2297872 e essa posição de memória foi passada para o ponteiro atual. Lembrando que ponteiros são capazes de trabalhar com posições de memória. Agora eu tenho que ligar esse nó na minha lista. A minha lista vai receber agora o quê? O atual, ou seja, a posição de memória que tem no atual vai para o lista. E também a posição de memória do atual vai para o fim, porque eu só tenho um elemento na lista, então o início e o fim da lista são o mesmo. Ou seja, a minha posição 2297872, que é o meu ponteiro atual, vai ser colocado dentro do lista. Consequentemente, o lista vai ficar apontando para essa posição. O mesmo será feito com o ponteiro fim. E o ponteiro fim vai ficar apontando também para essa posição. Ou seja, os ponteiros vão estar assim. O ponteiro atual aponta na posição 2297872, que foi dada essa posição para ele pela execução do programa quando foi feito o memory allocation. Dentro dessa posição, ou a partir dessa posição, foi escrita uma estrutura composta de duas partes. Na primeira parte foi escrito item 1, na segunda parte foi escrito null. E aí nós temos o ponteiro lista e o ponteiro fim apontando ambos para essa posição de memória. Eu posso, por meio daquele código, que é uma repetição do anterior, mostrar as posições e os conteúdos. Então, agora eu tenho assim, a lista, o fim e o atual, nas suas posições de memória que não mudaram, porém, os três agora estão apontando
para um conteúdo diferente. Então, há pouco nós tínhamos colocado nulo nos apontadores, eles não estavam apontando para lugar nenhum. Agora eles apontam para uma posição de memória que tem um item de interesse, que é o nosso primeiro item da lista. Vamos criar mais um nó. Como é que eu faço para criar mais um nó? Da mesma forma que o anterior. O meu ponteiro auxiliar chamado de atual vai receber a alocação de memória de um struct nó. Aí eu vou escrever dentro dele o valor que eu quero na posição info, nesse caso o item 2, e na posição próxima eu vou cadastrar um nulo. Ou seja, eu vou escrever e ficar com essa situação. A posição do novo nó vai ficar onde? A posição do novo nó, no momento em que for feito esse memory allocation, vai ser atribuída pelo programa, vai ser atribuída pelo sistema operacional. Então, eu ganhei para esse segundo nó, na execução do meu programa, a posição 2297912. Ou seja, agora o meu ponteiro atual aponta para 2297912. Vejam que ele recebeu, foi atribuído para ele uma nova alocação de memória. Significa que ele não sabe mais a posição antiga, eu sobrescrevi essa posição nova dentro dele. Como que está a minha lista? A lista está apontando para aquela posição antiga e o fim também, que eu fiz nas últimas linhas do código. Mas o ponteiro atual já está apontando para uma outra posição de memória. Ele não sabe mais a posição antiga. Bom, eu tenho que agora então ligar esse nó na lista. Agora, para ligar esse nó na lista, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar mais com o meu ponteiro lista. O lista ele não vai ser usado, ele vai continuar apontando para o primeiro elemento da minha lista. O que eu vou fazer é ligar esse nó no fim da minha lista, né? Então, vou dizer que o ponteiro do próximo do meu fim recebe esse endereço e o fim também recebe o endereço desse atual. Vamos ver. Então, quando eu executar o código, o fim setinha próximo significa que o ponteiro que existe, chamado fim, que tem uma parte que é um ponteiro chamado próximo, né, que é para uma outra estrutura do tipo nó, vai receber o valor do atual. Consequentemente, né, esse fim próximo, que vem ali do próximo que está declarado ali naquela estrutura e que está nessa posição apontada ali pela setinha, que hoje tem um nulo, vai receber o quê? Ele vai receber o valor do atual. Consequentemente, esse valor do ponteiro atual vai parar lá dentro desse ponteiro chamado próximo. Então, vejam que nesse momento, o que acontece? A minha lista aponta para a posição 2297872, que tem o primeiro elemento da lista. E esse primeiro elemento, que é o nó da lista, sabe agora o endereço do segundo nó, que é o 2297912. E o 2297912 tem uma outra informação e o endereço de um outro nó da minha lista. Nesse caso, como não tem nenhum outro, ele aponta para um nulo. E o fim? Bom, o fim também recebe o valor da posição de memória do meu ponteiro atual. De tal forma que, se nesse momento o fim está apontando ainda para a posição antiga, depois da execução dessa lista, dessa linha de código, ele vai passar a receber o endereço do ponteiro atual e vai passar a apontar para o efetivo fim da lista. Então, vejam que a nossa lista está se formando. O ponteiro lista, que é externo, ele aponta para um nó da lista. O primeiro nó da lista conhece o endereço do segundo, o segundo não conhece o endereço de nenhum terceiro, então termina ali. O ponteiro externo, fim, aponta para o fim da lista. E o ponteiro externo também atual, ele é um ponteiro auxiliar que só serve para a gente criar outros nós e depois ele não tem mais utilidade, porque a lista ela consegue por si só, desde que você saiba o início dela,
saber a posição de todos os elementos até o seu final. Então, eu posso mostrar, né, esse conteúdo usando aquele mesmo código. O que eu tenho agora é assim: um novo nó que foi ligado na lista fim atual não mudaram a posição de memória, porém agora eles apontam para valores diferentes. Vejam que a lista aponta para 2297872, ela já apontava para esse local antes, que é o primeiro nó. O fim aponta para 2297912 e o ponteiro atual auxiliar também aponta para esse endereço. Como é que eu posso mostrar a minha lista, né? Então, eu posso agora percorrer minha lista com um comandinho do while. Como é que é o comando do while? Lembrando, ele vai fazer alguma coisa enquanto certa condição for verdadeira. No nosso caso, esse é alguma coisa, é um printf da posição e do conteúdo que existe dentro da lista, né? Lembrando que lista está apontando para a posição do primeiro nó. No momento em que, ainda dentro desse faça algo, a lista receber o valor do próximo, a lista passa a apontar para o próximo nó da lista. Então, executado esse código, o lista apontando para esse segundo elemento, ou se fosse o caso um terceiro, quarto, quinto, em função daquele código, perde o acesso ao primeiro elemento. Vejam que o fim está apontando para o segundo, o lista está apontando para o segundo e o atual está apontando para o segundo. Ninguém mais aponta para o primeiro, ele se perdeu na memória. Ninguém mais sabe aonde está esse elemento, ele não faz mais parte da lista. Bom, mas eu estou dizendo aqui que enquanto lista, dentro do meu código, né, while lista, lista possui uma posição de memória, agora de um segundo nó. E lista, portanto, é válida, ela tem uma posição de memória, ela não é nula. Consequentemente, eu vou executar novamente esse código, dando um printf do segundo elemento, a lista aponta para o próximo elemento, mostro bonitinho, e a lista recebe o valor do próximo. Só que o valor do segundo elemento, agora, o valor do próximo é nulo. Consequentemente, o nulo vai parar dentro da minha lista, do meu ponteiro lista. E aí, quando eu executar a linha seguinte do while e eu for testar a minha lista, a lista agora possui um nulo, a lista, portanto, é inválida e o laço do while termina. Com isso, eu vou ter exibição deste resultado. A lista aponta para o primeiro elemento, tem lá o conteúdo do primeiro elemento, a lista aponta para o segundo, o conteúdo do segundo, no terceiro ela não aponta para lugar nenhum, ela termina. Notem que não é natural você mostrar, quando percorre uma lista, os endereços da lista, né? Você normalmente mostra só os conteúdos. Obviamente, aqui nós estamos fazendo para vocês poderem fazer a ligação, a perceberem como que se trabalha com esses endereços de memória. O que eu posso fazer para melhorar nesse meu código? Primeiro, transformar as operações de criar um nó e percorrer a lista em funções, né? Então, incluir funções em um arquivo header para ficar mais fácil de gerenciar, trabalhando sempre com ponteiros de forma que eu possa sempre reutilizar esse código. Depois, a gente vai poder colocar mais funções dentro dessa lista. Nós vamos poder trabalhar com uma lista dupla, na qual um elemento sabe a posição do próximo e do anterior, facilita as operações de inserção, de deleção. A gente começa a trabalhar depois com funções mais elaboradas. O importante é a compreensão dessa primeira parte. E para isso, vocês têm que praticar. Vamos lá, então?